You, man. We feel you, bro. We understand you. So, the invisible realm. O reino. Realm? Seria reino? Não, seria kingdom. Kingdom é o reino, né? Como é que seria a tradução disso aqui, então? O invisível reino? What? What is not working today here? É reino também, é tipo de um. Tipo reino, né? Bem parecido com a nossa palavra também, né? No caso do kingdom, né? Também é reino. Acho que tem uma coisa bem mais. Bem mais séria, né? Kingdom, assim, né? Coisa de domínio, né? Não sei se o realm aqui, ele parece que é usado para outros sentidos, que nem o reino animal, aqui, categorias dos tipos de bichos que a gente pode encontrar por aí. Blue, you got a little bit rusty. Blue doesn't like to practice. Is that true, Blue? If this was a class, would I be the oldest? Yeah. Dudu, you were the first one, man. You're the oldest one. Oldest guy here. The one that deserves more respect. You know? Então ali, né, apenas, é uma expressão, né? We feel you. Seria tipo, se for traduzir, né? Nós sentimos você. Mas é tipo, nós sentimos a sua dor, vamos dizer. Ou nós sentimos o que você... Nós entendemos o que você sente, sabe? Mas é uma expressão, se você for traduzir é meio estranho, né? We feel you, bro. Seria, a gente entende, cara. A gente consegue saber o que você está sentindo. Practicing games is wonderful. Yeah, it depends on the game, right? Like, and you're kind of restricted to the game too, because some games they just give names of the objects, items. They don't have too much words there or too much dialogues, right? There are some other games that are good because they are kind of like a movie, right? So you are watching the game and playing the game, so that kind of helps you. You knew what feel means, right, Benes? I feel you, bro. Oh yeah, when you talk to other players, that's good too. It's good practice. But they are not there to teach you, right? They are there like to, I don't know, like to have fun with you or laugh at you, right? Depending on what you say there, they're gonna find it funny, right? So it's not like a really good environment to practice when you're not like so good, right? But it's good when you're so good. And it's good in all moments actually, right? But some people, you know, right? People sometimes are mean, right? Esses caras vão tirar onda de ti, né? That's the problem about like talking to people in games. Like American people, for example, they are not very friendly sometimes, you know? Oh, you are very cute. Well, let me just correct you here, Benes, and thank you for the compliment. Or that was for Blue, I don't know. You can feel me, yeah. Yeah, man. Oh, don't feel bad. That's okay. Okay, guys, let's do it. The invisible, oh my goodness. The invisible realm. O reino invisível das bactérias. Lecture 1. Seria meio que... Lecture seria palestra, né? Ou uma aula. Né? Aqui porque existe um vídeo dessa leitura aqui, onde tem uma pessoa que explica tudo do que tá aqui nesse texto, né? Só que daí é em vídeo, vai mostrando umas imagens e tal. Até poderia disponibilizar aqui, não sei, né? Se for interessante, a gente faz, né? Mas vamos lá. There are roughly 100 trillion... Oh, deixa eu dar um zoom aqui, né? There are roughly 100 trillion cells in the human body, but roughly 90 trillion of them
9 out of every 10 are different kinds of bacteria. These microorganisms do both good things and bad things for us and to us. We interact with microbes as competitors and companions, as predator and prey. Então aqui, né, existem, né, there are. Roughly seria meio que aproximadamente aqui nesse caso, né? Só que roughly também pode significar algo áspero. Seria meio que asperosamente. Rude, áspero aqui, né? Mas vamos ver que só o roughly mesmo, ele dá um significado diferente nesse contexto aqui, né? Vamos ver aqui no translate. Nem precisava copiar, né? Eu já escrevi. Aproximadamente. Então, ok, né? Então, há aproximadamente 100 trilhões de células no corpo humano. Segura essa, né? Mas aproximadamente 90 trilhões delas, né? 9 de 10, né? 9 entre cada 10 são diferentes tipos de bactéria. Tá, então assim, ó. Calma aí, né? Calma aí, bro. What they are trying to say here? Só voltando pro chat aqui, né? O Blue falou ali, né? Os Americans, eles são uma galera meio difícil de lidar, realmente, né? Então, assim, né? A gente quer aprender, quer estudar, tá ligado? Quer praticar com os caras, só que eles não ajudam, né? Que eles querem, tipo... É aquela galera, é a cultura do bully, né? É a galera que quer ficar fazendo puxão de cueca o tempo todo, né? Ok, Blue. Good study for you there. See you tomorrow. Né, os americanos realmente são, no geral, assim, não todos, com certeza, né, porque... Mas, grande parte deles, nos filmes, principalmente, são bando de assholes. Aqui, então, estes micro-organismos fazem tanto coisas boas quanto coisas ruins. Esse both aqui seria ambos, né? Então eles fazem ambas as coisas boas ou ruins. Para nós, é que esse é engraçado, né? É por nós, no caso, for us, por nós. Então, no caso, eles fazem isso pela gente e para nós. No caso, chega até nós. Let me burp here. Excuse me. We interact, então, né? Nós interagimos com os micróbios como competidores e companheiros, como predadores e como presas. Então, ele tem um relacionamento bem complicadinho, assim, né? A very complicated relationship between microorganisms, as you know, right? Like, for example, now we are having some problems with COVID, right? COVID is one of those microorganisms that are going to be mentioned here. Not exactly being mentioned, right? But like their group is being mentioned here. E Dudu, yeah, I'm clean, man. It's weird, right? Oh my goodness, yeah. But I think I'm going to stay with that. Stick with this face now. Vou ficar assim agora porque quando você tem barba, né, é importante você cuidar da sua barba. E eu não sou uma pessoa que cuida muito da minha barba, né? Então, I don't take too much care of my beard, so it's not so nice, you know? To have a beard when you don't take care of it. So, I think I will try to get used to this face here. Tentar me acostumar com essa cara aqui, né? E quando me acostumar, tá de boa. Aí eu já nem lembro mais como é que era antes, né? Okay, guys. Então, let's go to the subject. There are more bacteria in your mouth right now than the total number of men, women, and children that have ever existed on Earth since humans separated from the great apes some 6 to 10 million years ago. But individual pathogens are pretty fragile creatures. You can wipe out the entire populations of bacteria with nothing more than a teaspoon of antibiotics. Só deixa eu ver aqui, antibiotics? Você que fala assim mesmo? What do you think? Antibiotics?
Ou antibiotics. antibiotic, 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 Oh, mas esse tá feio, hein? antibiotic, Antibiotic. antibiotic, Eu prefiro assim aqui, ó. antibiotic, Antibiotic. Isso é uma mistura, né? Faz um T forte e depois um T fraco. antibiotic, Antibiotic. Ah, palavrinha, né? Nem vou falar muito ela na minha vida. Só se eu virar um biólogo, né? I don't know. Deixa eu ver ali. Se você não tem barba, você não precisa cuidar. Exactly. That's true, man. That's it. So it's better, right? Não sou uma pessoa muito cuidadosa, sabe? Então, quanto menos coisas eu tiver pra cuidar, melhor. Então aqui, né? Vamos lá, né? Há, né? There are, falando da existência de algo, né? Mais bactérias na sua boca, agora mesmo, right now, do que o número total de homens, mulheres e crianças que já existiram no planeta desde que os humanos se separaram dos grandes primatas ali pelos uns 6 mil, alguns 6 milhões ou aproximados ali, né? 10 milhões de anos atrás. Ok. Can you feel the bacteria in your mouth? All those bacteria in your mouth? Hello, Cicatriz. How are you doing? Nice to have you here, man. So good. All good with you? Are you going to go to class today? Oh, man. Oh, o man que tá ali com E é no plural, homens, né? E o man com A é no singular, homem. Então aqui, galera, temos mais bactérias na nossa boca do que a quantidade de seres humanos que já habitaram o planeta lá, né, contando de agora até 6 milhões de anos atrás, tá? Então fiquem ligados. We don't have class today. Oh, ok. Now I understand. É porque o Blue apareceu aqui, né? Só que ele falou que ia sair, só que eu achei que ele ia pra aula, né? Só que ele falou que ia voltar vai estudar. Deve estar fazendo uma maratona de estudos em casa, então. Alright. Tá, então se hoje temos cerca de 7 bilhões de seres humanos no planeta, aí você volta, você vai contando isso, sei lá, até 6 milhões de anos atrás, quantos seres humanos existiram? Talvez existiram, tipo, vamos dizer 200 bilhões, vamos dizer, né? 200 bilhões de seres humanos já existiram. Então essa é a quantidade de bactérias que a gente tem na nossa boca só? É isso que tá falando aqui? Can you feel all the bacteria in your mouth, guys? Basicamente, toda vez que a gente esfrega as línguas ou come alguma coisa, a gente mata bactérias, né? Mas agora vamos continuar aqui, então. Patogênios individuais, individual pathogens. Pathogens é sempre quando tem alguma coisa de doença, né? Patogênico, né? Uma doença, um bicho patogênico. Uma bactéria patogênica que transmite doença, né? Pathogen. pathogen, Então aqui, any small organism, such as a virus or a bacterium, that can cause disease. Então qualquer pequeno organismo, tal como, such as, um vírus ou uma bactéria. Que bactéria, no singular é bacterium. E no plural é bacteria. Só pra ficar ligado, né? Então aqui que toda bactéria ou vírus que pode causar doença. Esses são os pathogens. Então, individual pathogens, patogênios individuais, são bem frágeis, criaturas bem frágeis. Você pode, né, basicamente dizimar aqui esse wipeout, meio que dar uma limpa geral, né? Wipeout, destrua, aniquilar, essas coisas assim, né? E aí você consegue dar uma limpeza geral ali em populações inteiras de bactérias, com nada mais, né? Nothing more do que uma colher de chá de antibióticos. Very easy to kill them. Então aqui, né? Even the cleanest human mouth is home to countless but fragile bacteria.
Então, até mesmo a mais limpa boca humana, the cleanest, a mais limpa, é casa para incontáveis, countless, né, que você não consegue contar, mas frágeis bactérias. Along the journey from the plains of Africa to the towers of Midtown Manhattan, we humans changed from nomadic hunter-gatherers to settled farmers, a change that forever altered our relationship to the microbial world. As we built great cities, dense urban populations triggered the great plagues of antiquity. Então aqui, né? Ao longo da nossa jornada, né? Da jornada dos plains seriam as terras planas da África, até as torres de Midtown Manhattan. Midtown é uma parte de Manhattan, em Nova York, tá falando dos prédios, né? Nós humanos mudamos de nômades, ou aqui, né? Caçadores-coletores nomádicos, para settled farmers, que seria pessoas que não ficam se mudando o tempo todo, né? Que se coloca num lugar e fica lá, né? Vamos ver, agricultores assentados aqui, né? Mas seria o pessoal lá que planta e, né, trabalha com agricultura e fica lá naquele lugar, né? Mora lá e não sai de lá, né? Porque, assim, nossos bem antigos antepassados, eles eram muito rolezeiros, né? Era aquela galera que ia para um lugar, ficava lá, via o que dava para fazer. Quando as coisas esfriavam e esquentavam muito, e ficavam muito sem condições de continuar lá, eles iam para outro lugar, né? Não criavam uma moradia fixa, né? Como a gente faz hoje em dia. For example, bacterium killer, that's good, man. But there's one thing. Not all the bacteria is bad for you. Alright? Nem toda bactéria é ruim pra você. Algumas salvam a sua vida, outras tiram a sua vida, né? Então, assim, o buraco é mais embaixo mesmo e não sabemos como lidar, né? Então, aqui, né? Uma mudança que para sempre alterou o nosso relacionamento com o mundo microbial. Enquanto ali nós, né, como é que eu posso traduzir? Eu sempre tenho problema de traduzir esse as nesse lugar aqui, né? Ele dá uma ideia de progresso, sabe? Tipo, as we built great cities seria tipo, né, ao longo que nós construímos grandes cidades, né? Esse as ele dá uma ideia de progresso. Meio parecido aqui com a long aqui, né? Mas foi escolhido o as aqui. Né? Então dá uma ideia de coisas acontecendo e crescendo, né? Então, assim que nós, né, enquanto ali, ou né, ao longo de que nós construímos grandes cidades, build aqui, construímos no passado, né, de build, populações urbanas densas, muita gente, né? Triggered, meio que alavancaram, né? Fizeram acontecer, né? As maiores pragas da antiguidade. The Great, as maiores, né? Pragas da antiguidade. Alright. For centuries, we've been engaged in an evolutionary arms race with an invisible foe. Microbes have evolved strategies to invade and exploit us, including resistance to our most powerful antibiotics, just as we've evolved ways to fight back, including our complex immune system. Então aqui, por séculos, nós temos nos relacionado, né? Esse engage aqui é meio que essa ideia de se relacionar, né? Se conectar com alguma coisa. Tanto que a gente tem a palavra engagement, que seria noivado, né? Só que aqui não tem nada a ver com casamento e tal. Que estamos noivos, oh my goodness. Mas ali não tem nada a ver com noivo, velho. É uma conexão, né? Um relacionamento. Nós temos nos relacionado na Evolutionary Arms Race. Na race seria meio que na corrida evolucionária de braços.
Corrida armamentista evolutiva, que é isso? Armamentista? Da onde? A respeito de braços que se esforçam e fazem coisas, né, cara? Não tem a ver com armas. Aqui não tinha armas no passado, pô. Quer dizer, a gente pensa em armas como guns, né? Na verdade, guns, weapons, né? Tipo, são outros tipos de armas. Na verdade, uma faca é uma arma, né? Uma pedra é uma arma, então ok. Aqui tá falando dos braços, da força, né? Do esforço que tem que fazer para sobreviver nesse planeta. Então aqui, né? Com uma ameaça invisível. Foe aqui como ameaça, né? O inimigo, o adversário. Tem um enemy também. Então aqui, an enemy. Então foe e enemy é a mesma coisa. Microbes tem evoluído ou desenvolvido, mas é evoluído aqui, né? Evolved. Há estratégias para invadir e nos explorar. Exploit us. Incluindo resistência para as nossas mais fodas, nossos antibióticos mais poderosos. Just as we've evolved, assim como nós evoluímos, formas de atacar de volta, lutar de volta, incluindo o nosso complexo sistema imunológico. Ok. Vamos ver aqui o apenas pesado, hein? Minha professora de inglês faz ensinar a cantar em inglês e nós aprendemos cognatas e falsos cognatos. Com você eu tô aprendendo muito mais. Oh, thank you very much. Mas aprender com música também é muito massa, né, cara? É mais de boa, né? No caso aqui você queima os seus neurônios, né? E lá você só se diverte, né? E aprende alguma coisa. Ok. Agora sim. Se eu dei os tipos de música que ela bota lá, né? Fala, Scovzeira. Nice to have you here, bro. How are things going? All good with you, man? 3 fucking hours cantando música? Como assim? 3 horas de aula de... Não, calma aí. 3 horas por semana ou 3 horas consecutivas cantando música? E quais são os tipos de música ali? São eletropop? Negócio... Tem Beatles, tem... Qual que é a pira da professora? Ela que escolhe todas as músicas mesmo ou ela pede pra vocês trazerem novas músicas? Nice, man. Nice, Askov. Here, you say. Oh, there. Oh, ok. Então são 30 minutos que parecem durar 3 horas. Ô louco, meu bicho. Tá, voltando aqui, né? Not all microbes are pathogens. Some are essential to our health and welfare. They created the air that we breathe. They created the type of cells that make up our bodies. Frankly, we'd be hard-pressed to survive without them. Hard-pressed. Eu entendi esse hard-pressed, na real, né? Que a gente é meio que pressionado, seria muito difícil, né? Barely able, aqui é legal esse barely able aqui. Que seria quase que não, tá ligado? Mal capaz. Hard-pressed, vamos ver aqui também. Pressionado. Que deixa as coisas difíceis, né? Então vamos ver aqui, né? Nem todos os micróbios são patogênicos, que transmitem doenças, né? Alguns são essenciais para a nossa saúde e bem-estar aqui. Welfare, bem-estar. Eles criaram o ar que nós respiramos. Pega essa, né? Os caras aí são pica, né? Alguns deles. Eles criaram os tipos de células que fazem o nosso corpo. Então, tipo, a gente tem a obrigação de ter essas bactérias, senão a gente nem é capaz de existir. Frankly, nós seríamos um péssimo... uma péssima condição aqui para sobreviver, né? Sem eles. Vamos pegar isso aqui tudo.
Toda frase, toda frase. Seria difícil sobreviver sem eles, resumindo. Isso aqui, né? No caso tem essa abreviação aqui, né? E aí, você olha o verbo que vem em sequência, ele tá na forma base dele, né? Aí você sabe que isso aqui é um would. We would be hard-pressed to survive without them. Né? Se, por exemplo, estivesse assim, ó, só que aqui tivesse um verbo no past participle, no passado particípio, né? Que a gente fala em inglês, em português. Aí estaria assim, ó. Eu vou botar um outro. Worked, por exemplo. Né? Você só vê isso aqui, né? Aí você sabe que essa abreviação aqui vale pro head. Só. Então, se estiver assim, nós trabalharíamos e aqui nós tínhamos trabalhado. Então, aqui seria dessa maneira e da outra seria dessa maneira aqui. Então, isso vai acontecer às vezes, né? Vocês vão ver esse ID aqui abreviado, daí você dá uma olhada no verbo que vem em sequência, daí você sabe qual que é, né? Deixa eu ver aqui. A aula dura 50 minutos. Hard tem a ver com forte, tem a ver com duro também. Fazendo um teste. Pickles. Pickles. What's the meaning of pickles in this situation, in that context? Eles são pickles. Isso é de boa? Isso significa de boa? Então aqui, né? Will we ever reach a balance where both man and microbe can safely coexist? Safely coexist? Probably not. Bacteria evolve much more rapidly than we do because they can exchange genetic information in little snippets called plasmids. Without that lengthy and often messy process of sperm meeting egg. Então aqui, né? Vamos um dia alcançar um balanço entre ambos seres humanos e micróbios, onde eles possam seguramente, de maneira segura, coexistir? Provavelmente não. As bactérias evoluem muito mais rapidamente do que nós, porque eles podem trocar material genético, né, informação genética, em little snippets. Seria tipo um armazenamento, tipo um pequeno DNA, talvez. Snippet, eu já vi isso aqui, ó. Tem uma opção aqui quando o cara, aqui, ó, no caso o cara quer treinar um pouco de programação, tem esse snippet, que é tipo só um pedacinho aqui onde você bota um pedacinho de programação, sabe? Então aqui daí tem o new snippet. Vamos ver isso aqui em português, fazendo favor. Fragmento, recorte. Então aqui eles conseguem dar esses fragmentos de DNA, informação genética, né? Chamados de plasmídeos. Seria assim? Plasmídeos em português? Plasmídeos. Ok. Sem toda aquela longa e geralmente bagunçado processo do esperma encontrando o ovo, né? Tipo o nosso processo, né? Modern ecologists have learned to appreciate that nature is often not in balance. Então aqui, ecologistas modernos têm aprendido a apreciar que a natureza frequentemente, não está geralmente em balanço. Então sempre está, né, aumenta demais ali uma espécie, daí a outra diminui, fica sempre assim, tipo, naquela coisa imbalanceada, sabe? Então aqui, the idea that nature keeps itself in balance isn't new. It is at least as old as the golden age of Greek philosophy.
In fact, the original meaning of evolution, from the Latin evolutio, meaning to unroll, to unfold, was the unfolding of the divine plan for nature. Many theologians thought that the balance of nature was the most eloquent argument you could make to prove the divine plan, and worried, as Darwin did, about the cosmic forces that preserved that delicate balance between organism and environment. Então aqui, theologians, Nickelodeon, como é que fala isso aqui? Theologian. Theologian. Ok. Estudante de teologia, né? Galera cristã. Então aqui, né? A ideia que a natureza se mantém em balanço não é nova. É pelo menos tão velha quanto a idade de ouro, ou a era de ouro, como é que se fala? The Golden Age. Os tempos de ouro, os tempos dourados da filosofia grega. De fato, o significado original de evolução, do latim evolutio, como é que esse cara falava, né? Meaning, significando to unroll, tipo desenrolar, ou to unfold, que seria desdobrar, né? Então, roll aqui é rolar, né? Ou enrolar. Ou fold aqui, que é dobrar, tipo quando você dobra uma camisa, né? Was the unfolding of the divine plan of nature for nature. Unfolding seria uma maneira de descobrir algo, porque você está desdobrando algo, você está vendo o que é aquilo, né? Mas vamos ver isso aqui no Google Translate, please. Aqui o plano divino da natureza, né? Para a natureza, né? Legal. For nature. Foi o desdobramento do plano divino para a natureza. Porra, louco. How born the baby? Calma. Como é que um bebê nasce, é isso? How does a baby... How a baby is born? How does a baby is born? Something like that. Como é que um bebê nasce, né? The biggest bird of the world bring to family. O maior pássaro do mundo traz para a família. É a cegonha lá, né? Qual que era? Como é que é em inglês isso? Stork. Stork. Stork, man. É isso mesmo? Eu não lembrava dessa palavra antes. Mas tá aqui, ó, stork, bichão, hein? Caramba, olha só a cara do mano. Mas que isso, velho? Isso é normal mesmo? Nossa senhora. Parece que foi... Eles botaram fogo no nosso querido stork aqui. Mas a cegonha é um negócio bem estranho, né, cara? Olha só o cabelinho dela. Parece que sofreu muito, velho. Nada elegante, né? Fala sério. Talvez seja uma espécie, né? Porque esse aqui é mais bonito, ó. Esse aqui é mais elegante. E esse aqui tá fazendo o trampo, né? The Divine Plan. Without beard. Hey, Mirella. How are you doing? Yes. No beer anymore. It's gone. My beer abandoned me. Left. I'm alone now. Without it. So sad, right? I don't know. I was having trouble taking care of it, you know? And I don't know, I just decided to take off because I needed a change, you know? I was not feeling good anymore with my beard. And then I just took it off yesterday night.
you know, before sleeping, before going to sleep. I decided to do this. And I don't regret, you know. I'm feeling good with that. Of course, I look way younger like that, right? I look like a 17-year-old now, and I'm 24, right? So that's the disadvantage. But, you know, I think it's gonna be better for me to live without a beard, you know? And it's good to clean my face now, you know? With the beard, I couldn't really clean my face, you know? It was getting dirtier. So, Mirella, here we are reading about microscopic world. It's very good here. Very lots of information, nice information to learn about. Então aqui desdobramento do plano divino para a natureza, né? Vários teólogos, né? Theologians achavam que o balanço da natureza era o mais eloquente argumento que você poderia fazer para provar o plano divino, e Worry se preocuparam, assim como o Darwin se preocupou, sobre as forças cósmicas que preservavam esse balanço delicado entre os organismos e o meio ambiente. Environment, meio ambiente. How can a mere 6 billion humans hope to prevail against countless trillions of microbes? To answer that question, we need to understand the ways populations are controlled and regulated by their interactions with other organisms and with the earth. These extrinsic limiting factors include sunlight, water, nutrients, food supply, competitors, predators, and availability of symbiotic partners. As symbiotic, right? Symbiotic. My bet is on symbiotic. 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 Ok. Então, 50% certo, 50% errado aqui, né? Symbiotic. Então, symbiotic, do British amigo aqui, né? Symbiotic. Symbiotic. E o symbiotic. Beleza. Marabou stork is my spell. Looks exactly like me. Oh my god, don't say such a thing. You're not so ugly, man. Não é tão feio assim, né? Come on, man. Are you like this? Really? Okay, but I don't care, you know? You can be as ugly as you are and I will still be your friend, alright? Então aqui, né? Como pode meros, tipo de meros, os meros, como esses meros humanos, né? Tipo, meio que soa meio, às vezes meio ofensivo, assim, meio menosprezador, né? Aqui tá falando assim, os meros 6 bilhões de humanos esperar prevalecer contra incontáveis trilhões de micróbios. Para responder essa pergunta, nós precisamos entender os jeitos que as populações são controladas e reguladas pelas suas interações delas, né? Com outros organismos e com a Terra. Esses fatores limitantes extrínsecos. O que seria tudo isso aqui, né? Kind of understand. Extrínseco seria de fora, o que vem de fora, né? Seria provavelmente do meio ambiente que limita uma população de crescer, né? No caso, seres humanos, eles têm o limite do planeta Terra, né? Então é o limitador ali extrínseco, né? Que não dá pra aumentar o planeta pra botar mais seres humanos, né? Mas então, né? Esses fatores limitantes extrínsecos incluem luz do sol, água, nutrientes, suprimento de comida. Seria isso, né? Suprimento, né?
suprimento de comida, exactamente, hein? Exactly. Competidores, predadores e disponibilidade de parceiros simbióticos. Então, só aqui, né? Vamos ver o significado de symbiotic or symbiotic. 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 Então, involving two types of animal or plant in which each provides the conditions necessary for the other to continue to exist. Então, envolve aqui dois tipos de animais ou plantas em que cada um providencia as condições necessárias para o outro de continuar existindo. Então, essa união de espécies, né, que nem no caso, que nem os seres humanos, eles precisam se alimentar, né? Então, tem essas plantas que a gente pode alimentar, então a gente tem um relacionamento simbiótico com essas plantas, porque elas mantêm a gente vivo. Essas bactérias também a gente tem um relacionamento que pode ser simbiótico como não simbiótico, né? Que daí, no caso, algumas bactérias nos mantêm saudáveis e outras não. E seria então essa ideia da simbiose, né? Aquela troca positiva, né? Então, let me take a look in the chat here. Why don't you have the option to subscribe? Probably because I don't know. I don't really know why. I don't know. I'm gonna take a look on my Twitch account to see why don't I have the option. Eu tenho que ler a respeito disso, porque eu não sei por que não ativou, o que eu tenho que ativar ali. Mas por enquanto tá de boa, né? Mas assim, se... Eu vou ativar lá, né? Daí eu vou... I'm gonna wait for your sub, then. Vou ver ali o que tem que fazer pra ativar, né? Ah, tem que ter a meta? É isso então. É que, acho que é o seguinte. Meus vídeos ainda não deram 3 espectadores durante a live. Eu não atingi essa meta ainda. Geralmente dá 1, 2, assim, então... Deve ser isso daí. Mas só falta isso, só falta os 3... Só falta a média de espectadores e aí... Aí fecha ali. Aí talvez libere. Talvez seja isso daí. Vamos ver quando é que isso vai acontecer, né? Acho que tá perto de acontecer. Então aqui, modern ecologists have learned to appreciate that nature is often not in balance. Ecosystems are frequently disturbed by forces like storms, fires, floods, hungry animals, and diseases. These ecosystems adapted so well to disturbance that they often come to rely on it, a phenomenon ecologists call non-equilibrium theory. Então aqui está falando de que o nosso ecossistema ele se mantém desbalanceado. Ele fica o tempo todo mudando, né? O clima muda, os animais mudam, as plantas mudam, né? Algumas acabam se dando melhor do que outras, né? É assim que funciona, né? E aqui, então, ecologistas modernos têm aprendido a apreciar que a natureza é com frequência não balance... is often not in balance. Está frequentemente não em balanço. Não está em balanço. Ecossistemas são frequentemente perturbados aqui, né? Disturbed. É engraçado a palavra disturb, porque muitas vezes eu acabo pensando nesse disturb no português, falando assim, disturbado, que é meio estranho, né? Mas às vezes acontece essa junção inglês-português, assim, aí você, tipo, percebe que não existe disturb em português, é perturbado, né? Então aqui, ecossistemas são frequentemente perturbados por forças como tempestades, incêndios, aqui nesse caso, né, de fogo, né, inundações, animais famintos, com fome, e doenças. Estes ecossistemas se adaptaram tão bem para essa perturbação que eles, com frequência, vêm a depender disso. Um fenômeno que ecologistas mesmo, falam em português? Ecologistas, já. Chamam de teoria do não equilíbrio. Ok. Alright. Tenho 2,2 de média.
understand. Understand seria entender, né? Você pensava que era o oposto? Você pensava que era não entender, né? Por causa do ano ali? Oh my goodness. Por causa desse ano ali? Aí o cara pensa, significa não. Não, mas na verdade é sim. Significa entender. Funny. A pegadinha aí, né? Então aqui. Humanos são... Ok, nem li essa parte ainda. Humans are subject to the same fundamental laws of nature as other organisms. We have to compete with one another and with other species for the limited resources that we need to survive. Okay, for the limited resources that we need to survive. Two species can peacefully coexist if they both need the same essential limiting resource. If one species is a better competitor than another, it might even eliminate its rival altogether. What we call competitive exclusion. Oh, look at that. Os seres humanos estão sujeitos, né, às mesmas leis fundamentais da natureza como os outros organismos. Nós temos que competir com os outros. No caso aqui, with one another seria com nós mesmos, com a nossa mesma espécie, né? E com outras espécies. É que se for aqui seria meio que uma explicação, né? Seria meio que um because, nesse caso. Seria meio que um porquê, né? Porque, por causa, no caso, então, né? Por causa dos recursos limitados que nós temos para sobreviver. Que nós precisamos para sobreviver. Duas espécies não podem existir, ou coexistir aqui, né? Pacificamente, peacefully, se ambas precisam dos mesmos recursos limitados, né? Essenciais. Como é que isso aqui fica no translate, please? Só para entender o limiting. O mesmo recurso limitante essencial. The same essential limiting resource. Ok. Né? Então, se uma espécie, aqui species é no singular, tá? É um competidor melhor do que a outra, isso pode até mesmo, ou melhor, it might even, aqui esse it seria a espécie, né? A espécie pode até mesmo, se pode aqui de possibilidade, até mesmo aqui, né? Even, eliminar a sua rival completamente, altogether, toda junta, toda a trupe, no caso, todo o grupo, toda a espécie. E nós chamamos disso, né? O que nós chamamos de exclusão competitiva. Quem descobriu o Brasil? Quem criou o Brasil, no caso, né? Isso aí é uma pergunta polêmica, apenas. Quem descobriu o Brasil? Who discovered Brazil? Foram os índios ou foi os portugueses? O que você diz, Penas? Índios ou portugueses? Então, né? Competition can be intraspecific between members of the same species, or it can be interspecific between members of different species. Intraspecific competition is more intense because each organism's needs almost exactly match the needs of other members of its species. They share the same ecological niche. A competição pode ser intraespecífica, que seria entre os membros da mesma espécie, ou pode ser interespecífica, entre membros de espécies diferentes. Intraespecífica competição, competição interespecífica, é mais intensa, porque cada organismo, todas as necessidades
as necessidades do organismo quase sempre, ou melhor, quase exatamente match seria que não combina ou fica igual, né? Os mesmos necessidades dos outros membros da espécie. Tá, como é que é? Intra... Tá, intra seria entre os da mesma espécie, né? Então aqui, né? A competição intraespecífica seria com animais da mesma espécie é mais intensa porque as necessidades desses organismos são basicamente as mesmas necessidades do que os outros da mesma espécie, né? Então eles compartilham o mesmo nicho ecológico, né? Por isso que fica intenso, né? Porque não pode aumentar muito o número dos animais da mesma espécie, porque daí eles têm que competir muito pelos recursos, né? Isso que tá aqui o bagulho. Very good, Penas. I also think that the indigenous people discovered Brazil. But as we know, right, Brazil, they didn't call Brazil, right? Brazil. Probably there were many names for the land they were living in, right? Tinha vários tipos de índios, né? Várias comunidades, né? Então, basicamente, tinham vários países no Brasil, né? Com os tipos de índios diferentes, né? Suas culturas diferentes, comunidades diferentes. Que hoje em dia já estão lá no céu, né? Microorganisms like bacteria are so amazingly small that they actually live in a very different physical universe from us. They're buffeted by microscopic physical and chemical forces in ways that are hard for us to even appreciate. Aqui, micro-organismos como bactérias são tão incrivelmente, aqui né? Né? Tão incrivelmente pequenos que nós, na verdade, vivemos em um universo físico muito diferente deles. Não, na verdade, que eles vivem em um universo físico muito diferente do nosso. They are buffeted. Buffeted, what is this? Deixa eu ver aqui. Buffeted. Será que é assim que pronuncia também? Não sei. Sorry, I don't know this word. I'm really sorry, man. Eles são golpeados por microscópicos físicos. Buffeted. They're buffeted by microscopic physical. Buffeted. Ali que tá, como? É buffeted. Like this. Buffet, like buffet. 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 Mas como um verbo ali. Buffet. 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 Buffeted. Acertar alguém, ou bater em alguém. Bater em alguma coisa no caso, né? To hit something repeatedly and with great force. Bater em algo repetidamente e com grande força. Então eles são batidos por forças físicas e químicas de jeitos que são difíceis para nós de até entender ou apreciar. Most microorganisms are so small they don't need specialized biological equipment to exchange gases, get rid of wastes, or move chemicals through their cells. The ability of microbes to sense the presence of food or danger depends on their ability to sense the concentration gradient of certain molecules and to orient themselves and navigate accordingly. Então, a maioria dos micro-organismos são tão pequenos que eles não precisam de equipamento biológico especializado, tudo ao contrário aqui, né? Equipamento biológico especializado para trocar gases, se livrar, get rid of, se livrar de waste seria resíduos, tipo lixo, né? Ou mover químicos através do corpo deles, né? Pelo corpo deles. A habilidade dos micróbios de
meio que perceber, né, sentir a presença de comida ou perigo, depende da habilidade deles de sentir uma gradiente concentração de certas moléculas e orientar a si mesmos, a eles mesmos, e navegar de acordo com isso. Ha! They virou nós agora? Eu confundi ali, eu acho, né? Mas eu corrigi, né? Não, mas eu dei a eles, né? Só pra, né? O wastes ali, se você usa como um verbo, ele significa desperdiçar, né? Por exemplo, I wasted a lot of money. Eu desperdicei muito dinheiro. Mas tem esse wastes ali, que daí ele é sobre a matéria mesmo. Meio que tipo o lixo, né? Que seria coisas que você não vai dar uso, resíduos. Né? Vamos ver aqui como é que aparece. Ó. Get rid of wastes. Se livrar-se dos resíduos. Que nem assim, né? Toxic waste. Lixo tóxico. Vamos ver aqui uma imagem. Like this, bro. Oh my... Os caras... O que é isso aqui, mano? Já pensou? Isso aqui é... Acho que a câmera ficou com um brilho saturado assim só por causa do resíduo tóxico aqui, né? Tem muito, né? Que tristeza, hein? Os caras estão vendendo lixo tóxico, é isso? Não, eles estão vendendo a imagem, né? Okay, let's finish this. Let's finish, Penas. Almost finishing. Microbes accomplish all these chores and more through diffusion. Due to their small size, bacteria have a relatively large surface area for diffusion. As objects get smaller, they have relatively less volume, less interior, with respect to surface area. This greatly enhances their ability to rely on diffusion. Diffusion, né? O que seria diffusion? Vamos ler aqui já o que os caras estão falando. Diffusion. The movement of atoms and molecules from an area of higher concentration to an area of lower concentration. O movimento de átomos e moléculas de uma área com alta concentração de alguma coisa, né? Para uma área de pouca concentração, menor concentração. Então aqui, higher na verdade seria mais alta, né? High é alto e com esse R no final mais alto. E aqui mesma coisa, low é baixo e com esse R aqui no final, mais baixo. Sabia dessa apenas? Conheci essa aqui? Esse R no final de um adjetivo que dá essa ideia de mais. Did you know that, Ben? Did you know that before? Sabia disso antes? Então aqui, né? Os micróbios. Accomplish seria meio que realizam todas essas tarefas, chores. Também tem o tasks, né? Vamos ver aqui. Chores and tasks. Tarefas e tarefas, meus amigos. Chores and tasks. Alright. Então eles realizam essas tarefas, todas essas tarefas e mais, através de difusão. Devido ao pequeno tamanho deles, as bactérias têm uma área de superfície, oh my God, uma relativamente grande área de superfície para difusão. As objects get smaller. Ainda tô tendo problema com esse as, cara. Tipo... Conforme é uma boa pra esse aqui. Cadê um papel e uma caneta aqui pra anotar? Não tem. Vou esquecer. Então, que conforme eles ficam menores. Exatamente. Esse conforme desse as. É que assim, o as ele tem vários sabores e formas diferentes, né? E nesse contexto aqui dá essa ideia de conforme, porque ele quer mostrar
Essa ideia gradual das coisas acontecendo, sabe? Então aqui, né? Conforme os objetos ficam menores, então aqui small menor, pequeno no caso, small, né? E com esse R, essa ideia de mais pequeno, né? Vão ficando menores. Eles têm relativamente menos volume, menos interior, com respeito à área da superfície. Isso aumenta grandiosamente a habilidade deles a depender de difusão. Esse último parágrafo aqui eu não entendo muito bem, eu acho que também não entendeu, porque esse processo de diffusion aqui que a gente tinha que entender melhor, né? Sem essa ideia fica difícil. Deixa eu terminar meu coffee aqui que já tá bem frio. E aí, Penas, tá chovendo aí? Aqui tem uma chuvinha caindo já. Penas, do you live in what state? Just to know if you live close to me. What state do you live? Então aqui só vamos ver os important terms. Bacteria, singular bacterium. Primitive unicellular. 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 Tenta falar essa apenas. Unicellular. Unicellular. Not that easy, bro. Organismos unicelulares. When capitalized, refers to one of the three taxonomic domains of living things. When capitalized, quando tá em letra maiúscula, isso aqui eu não entendo. Os 3 domínios taxonômicos. Oh, fuck. Taxonomic. 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 Okay. Competitive exclusion. A situation in which one species or population outcompetes its rival to the point where the rival is locally eliminated. Diffusion. The movement of atoms and molecules from an area of higher concentration to an area of lower concentration. Extrinsic limiting factor. A limiting factor that comes from outside the individual or population, such as sunlight, water, or nutrients. Niche. 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 Tinha 2 formas de falar esse niche, né? Como sempre. Niche. 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 Eu prefiro niche, né? Niche. Então, niche or niche. The functional role that an organism plays in an ecosystem. Also, the sum total of a species' needs and the range of conditions within which it can survive. Non-equilibrium theory. The idea that certain ecosystems are not harmed by disturbance but rather thrive on it. Pathogen, the umbrella term for disease-causing organisms, including bacteria, viruses, flukes, and nematode worms, and so forth. So forth seria e assim por diante. Plasmid, tiny loops of genes freely exchanged between bacteria, often bearing useful traits. Então aqui, né, esse plasmídio é o mais interessante, o plasmídio seria pequitititos minúsculos, pequenérrimos,
loops de genes. Seria tipo tipo meio que um DNA assim, né? Que são trocados livremente entre as bactérias, geralmente, frequentemente suportando, carregando características úteis. Vamos ver se a gente consegue responder essas duas perguntas aqui. Oh, in São Paulo. Ok. I live in São Paulo. Alright? So, in. O at a gente geralmente usa quando você vai falar um endereço específico, né? Tipo, você me passar a tua rua com o número e o teu CEP, né? Não tô pedindo, né? Só falando que daí seria o at, que daí é um endereço específico. Quando seria país, estado e cidade, a gente sempre usa o in. Então, por exemplo, I live in São Paulo, the capital. I live in the state of São Paulo. I live in Brazil. Sempre usando o in daí. Cidade, estado e país. E nome de rua seria on. On determinada rua. Então aqui, essas questions to consider. Vamos ver se a gente consegue responder essas duas perguntas aqui. How does the original meaning of the word evolution, from the Latin evolutio, reflect the way pre-Darwinian scholars saw the natural world? Então aqui, como é que esse significado original da palavra evolução, que vem do latino evolutio, reflete na maneira como os pré-darwianos, scholars seriam os conhecedores ali, né? Galera informada, né? Estudiosos. Viam a natureza do mundo. The natural world. Na verdade, é o mundo natural. Então, vamos voltar lá, só para conseguir responder essa pergunta, né? Então, eles viam aqui, né? In fact, vamos ver aqui. The idea that nature keeps itself in balance isn't new. It is at least as old as the golden age of Greek philosophy. In fact, the original meaning of evolution, from the Latin evolutio, means to unroll, to unfold, was the unfolding of the divine plan for nature. Então aqui, eu não consigo entender muito bem. É o desdobramento do plano divino da natureza. Então, como se as coisas acontecessem de uma maneira divina, como se houvesse um plano divino para esses acontecimentos da natureza. O que faz crer que a natureza está sempre em balanço, um balanço contínuo, sendo que não é verdade. Então, eles acreditavam nesse balanço natural da natureza. É isso que dá para pegar, mas não exatamente por causa do significado aqui. Unroll, que seria desenrolar, desdobrar, e aqui desdobramento dos fatos aí no caso, né? Do plano divino da natureza. Beleza. E aqui a segunda pergunta. In what way, mathematically speaking, is small size an advantage for a single-celled organism like a bacterium? Então, de que forma, matematicamente dizendo, é tamanho pequeno uma vantagem para as células únicas, organismos de uma célula, no caso, né? Como uma bactéria. In what way is an advantage? Então, por que é uma vantagem ser uma bactéria tão pequena de uma célula só? Apenas. What do you think? Eu acho, cara, que a vantagem é, que falou aqui no texto antes, né? Falou duas coisas, na verdade. Né? Tem uma aqui, né, que tá falando do processo de difusão aqui. Que eu não lembro o que faz, não sei, não manjo. Aqui, né? Due to their small size, bacteria have a relatively large surface area for diffusion. Então aqui, devido ao tamanho pequeno, a bactéria tem uma área de superfície grande para difusão. Então a maioria acho que a grande parte da área da bactéria ali, né, é ocupada
pega a superfície, né? Eles não têm muito volume, no caso. Então, grande parte dela é superfície. E outra vantagem aqui, a vantagem era de que eles conseguem se reproduzir de uma maneira mais prática. Seria que sem que no caso dos plasmids, né? Então, bacteria evolve much more rapidly than we do because they can exchange genetic information in little snippets called plasmids. Então, é bem mais fácil reproduzir só pegando ali, montando num pacotinho as informações genéticas e entregando para alguma outra bactéria ali e utilizar isso aí eventualmente, né? Fica bem mais simples de acontecer. Download Duolingo app on Play Store. I'm training my English with in it. Yes, my English is not so good, but I believe you like. Yeah, it's good, man. I'm really happy that you are practicing your English, right? And I'm really happy to be able to help you here too. Let me just correct you on some things. Você já baixou ali o Duolingo, então? Ó, botar no passado, né? I downloaded Duolingo. Eu acho que ali tá certo, on Play Store, right? Aí I am training through it, através do aplicativo, né? Botar um através ali, through it. Acho que tá bom, né? Só ali o I'm training, né? Eu estou treinando. Eu não sei, eu acho que eu já não tenho mais ele. Eu usava bastante antes. Acho que, sei lá, acho que no passado eu usava mais ele, né? Agora eu não tenho mais. Mas eu gostava bastante de usar, é bem legal. Pra pegar bastante coisa lá. Eu acho que agora tá melhor ainda, né, do que antes. Eles já fizeram umas mudanças também. Deve ter mais opções agora. Então tá empolgado pra estudar inglês. Quanto antes melhor, né, cara? Aí depois tu fica de boa já, com o inglês da hora, e aí você pode fazer o que bem entender, sabe? Né? Daí você não precisa mais se estressar com ficar lá aprendendo o básico lá, que é chato demais, né? Fazer isso agora e aí depois ficar sossegado. Nivelaram? Eles deram uma caprichada lá. Eu vou baixar de novo, mano. Quero ver quais que são os outros idiomas disponíveis lá. Tem um monte agora, né? Eu lembro que eles estavam preparando vários idiomas lá. O russo, o mandarim lá, eles ainda não estavam prontos na época que eu usava. Agora já deve estar tudo no naipe, né? Tem umas competições lá também, né? Tinha uma aluna minha que ela tava falando que ela tava bem viciada, né, no Duolingo. Eu tenho um tipo de competições lá pra ganhar umas medalhas e tal. Ô, Penas, qual que é o que significa esse BRB? Fica brabo? What's the meaning of BRB, please? Acabei de baixar aqui de novo. Só não lembro da minha conta, né? Vamos ver se eu acerto. Nope. Não foi. Vamos ver se dá pra acessar com Facebook, eu acho. No thanks. Será que eu consegui acessar minha conta agora? Eu acho que sim.
Deixa eu ver. Tô na divisão bronze aqui. Então vai ter um Russian, Greek. Vamos ver outras. Esperanto também. Ah, mas calma. Tá, aqui tem inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e esperanto. Mas agora... Vamos ver se os falantes de inglês têm mais opção aqui. Tem bem mais. Meu Deus. Esse cara tem todas as opções aqui, meu senhor. Aqui tem... Calma aí, vamos ver tudo, né? Espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, chinês, russo, coreano, português, árabe, holandês, sueco, norueguês, turco, polonês, irlandês, grego, hebreu, Danish, que seria... Danish, norueguês, não, norueguês já foi. Qual que é Danish então, porra? Essa galera Danish, da onde que essa galera é? Isso aqui é lá em cima, lá pra cima das Alemanha, né? Dinamarqueses, ok.